faculdade. Estou apenas um ano à frente do meu pai lá. Pois é, eu sei que hoje é comum que as pessoas mais velhas voltem a estudar. Mas quando o seu pai é mais interessante para os seus colegas da faculdade do que você, é uma chatice. Tudo começou quando eu era apenas uma caloura. Meus primeiros dias de aula foram como os de todo mundo, ora amedrontadores, ora chatos, mas no fim das contas, muito empolgantes. Embora eu sempre tenha tido dificuldade de me aproximar das pessoas, consegui fazer amizade com duas garotas e até decidimos experimentar fazer parte da irmandade mais popular da faculdade. Mas aí eu descobri que minha mãe estava com uma doença muito séria e que ela morreria em breve. Claro, eu quis passar aqueles últimos meses com ela. Além disso, meu pai precisava de ajuda também, então tive que abandonar a faculdade sem nem concluir meu primeiro semestre. E você sabe, acompanhar minha mãe em sua última jornada. Eu não quero entrar em detalhes sobre como foi difícil aceitar a morte dela. A única coisa sobre isso que tem a ver com a história que estou contando é que meu pai ficou completamente arrasado, tanto que nem conseguia dormir ou comer direito, e acabei tendo que cuidar dele. E para piorar as coisas, nós não estávamos conseguindo pagar o financiamento da casa, então eu tive que arranjar um emprego. O que eu estou tentando dizer é que eu não tive a oportunidade de continuar meus estudos na faculdade durante 1 ano e meio. Mas o tempo passou. A vida a sós com meu pai melhorou e em determinado ponto ele começou a insistir para que eu voltasse a estudar. Confesso que foi ainda mais difícil ser caloura pela segunda vez. Todo mundo parecia ser muito jovem e muito diferente de mim, embora eu fosse apenas 2 anos mais velha. Eu senti que havia alguma coisa, tipo uma diferença entre gerações, entre mim e meus colegas. Claro, havia algumas pessoas com as quais eu conversava durante os intervalos ou nos trabalhos em grupo, mas não posso dizer que elas eram minhas amigas. Na maioria das vezes, eu ficava sozinha mesmo. É por isso que eu quis concluir a faculdade o quanto antes. Então, em determinado ponto, resolvi estudar durante as férias e ainda fazer algumas aulas extras. Eu sabia que essa notícia deixaria meu pai muito triste, pois ele estava com muita saudade de mim, principalmente agora que minha mãe não estava mais lá. Mas imagine a minha surpresa quando, no primeiro dia do intensivão de férias, em uma das minhas primeiras aulas, eu vi meu pai sentado na última fileira. Nós olhamos um para o outro e ele fingiu não me conhecer. Eu fiquei sem palavras. Aí dei uma olhada no celular e vi uma mensagem dele, que dizia que nos encontraríamos depois da aula e que era melhor eu não ficar com aquela cara perplexa. E 1 hora depois, ele me explicou tudo. Meu pai disse que havia planejado trazer um pouco de alegria para a minha vida, me levando para passar as férias em uma ilha paradisíaca. Ele quis fazer uma surpresa, mas quando eu disse que não iria para casa nas férias, ele ficou muito chateado, pois já tinha feito todas as reservas. E aí, de repente, se lembrou que seu chefe disse uma vez que ele só seria promovido se tivesse um diploma universitário. Ele não tinha conseguido terminar a faculdade, pois eu nasci e ele teve que trabalhar e tal. Então meu pai pensou, por que não? Ligou para a minha faculdade e descobriu que poderia participar de um programa especial para antigos alunos e conseguir seu diploma em 1 ano acadêmico, se estudasse nas férias também. Então ele devolveu as passagens, cancelou as reservas e se mudou para cá para estudar comigo. Se eu fiquei chocada? Sim. Se fiquei surpresa? Com certeza. Mas eu estava feliz em ver meu pai ali? Sei lá. No começo eu já estava me sentindo a ovelha negra da faculdade e agora eu não queria que os alunos soubessem que estava ali para estudar. É por isso que resolvi manter nosso parentesco em segredo. Veja bem, embora meu pai não fosse tão velho, ele teve alguns problemas com os procedimentos da faculdade. Tirando isso, aquela pausa de quase 2 décadas nos estudos dele teve suas consequências. Então, eu preciso ajudá-lo de vez em quando, mas em segredo, para que ninguém nos visse juntos. Mas pelo visto, nós não éramos muito bons em guardar segredo, pois pouco tempo depois, minha vizinha de dormitório, a Alice, que era uma dessas nerds sabichonas, viu meu pai sair do meu quarto um dia. Obviamente, ele tinha ido lá para pegar algumas das minhas anotações que poderiam ser úteis para ele. Mas a Alice tirou outras conclusões, e no dia seguinte houve rumores de que eu estava tendo um romance com um aluno mais velho. Aí, em não mais que 1 semana, deixei de ser ninguém e virei um assunto super interessante para os meus colegas de faculdade. Por algum motivo, a maioria das garotas achava meu pai atraente, e como elas pensavam que ele estava interessado em mim, eu deveria ser muito legal ou ter alguma coisa a mais. Aí, elas começaram a me convidar para as festas delas,
E uma vez, minha colega Jéssica até deu a entender que queria que eu fizesse parte da irmandade dela. Meu pai achava graça dessas fofocas sobre a gente e não ligava muito para elas, mas eu nunca quis ser o centro de tantas atenções. Eu não sabia o que era pior, fingir que todos tinham razão sobre nós ou contar a verdade para eles. O fato de eu não desmentir essas fofocas estava me estressando bastante. Comecei a tentar evitar as pessoas, inclusive meu pai, e comecei a passar mais tempo na biblioteca. Eu pensava que ninguém conseguiria me encontrar atrás daquelas pilhas enormes de livros, mas aí fiquei sabendo de outra fofoca sobre mim e meu pai. Ouvi um grupo de garotas cochichando alguma coisa ali perto. Parece que alguém tinha flagrado meu pai em um encontro com a senhorita Jack, a professora de artes, na cidade. Aí, essa pessoa concluiu que o aluno mais velho estava me traindo. Para mim, esse era o momento perfeito para dar um fim naquela história. Então eu simplesmente fiquei de frente para essas garotas e disse dramaticamente que ele era meu pai e que já estava de saco cheio daquilo. Aí, fingi que o que eu tinha ouvido tinha me deixado nervosa e corri para a biblioteca. Mas para falar a verdade, eu estava morrendo de curiosidade em saber se meu pai estava mesmo saindo com a professora Jack. Claro, eu corri para pedir explicações para ele. Liguei para o meu pai, que não negou nada. Eles estavam mesmo namorando e ele simplesmente não soube como me contar. Para ser sincera, fiquei aliviada, não só porque as fofocas sobre mim acabariam, mas porque meu pai finalmente não ficaria mais sozinho. Saber daquilo me ajudou a continuar meus estudos. Outra coisa, um dos caras da minha aula de economia me chamou para sair. Ele disse que já fazia tempo que queria me convidar, mas que eu estava em um relacionamento na época, você sabe qual. Aí, há pouco tempo, ele ouviu falar que eu tinha terminado e achou que essa era a chance dele. Bem, como diz o ditado, tudo está bem quando acaba bem. Você concorda? Compartilhe sua opinião nos comentários embaixo deste vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para conhecer outras histórias que aconteceram na vida real.